Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. E hoje vou dar um jeito nesse arranjo aqui, ó. Tem 1 ano e 7 meses que eu fiz ele e nunca mais eu mexi. E olha como que estão as plantas. Provavelmente, quer dizer, tenho quase certeza que elas estão com nematóide. Tá vendo que elas estão desidratadas? Não é por falta de água, provavelmente o nematóide chegou aqui no seu ápice de prejudicar a planta. E então hoje eu vou ter que dar um jeito aqui. E eu percebo assim, gente, que quando o nematóide está prejudicando a planta, é só fazer isso aqui. A gente mexe nela e percebe que ela está solta, olha. Ela está tentando sair raiz. Quando chega nisso, acontece o seguinte: ou a planta ela morre, ou ela começa a sair raiz e à medida que começa a chover com o nitrogênio da chuva, ela dá aquela força para desenvolver e aí acaba voltando à vida novamente. Mas algumas com a chuva ela apodrece, cai as folhas porque às vezes o nematóide já causou uma podridão no caule. E também, então, se não tiver causado nenhuma podridão no caule, porque como essas bolinhas aqui, elas vão apodrecendo, olha, com o tempo elas vão apodrecendo, por isso que a planta vai ficando sem raiz, fica só o caule escuro assim, ó, sem raiz, é porque vai apodrecendo, e essa podridão pode passar para o caule. Se não passar, ela sai raiz, e aí ela renova a vida novamente. Por isso que o replante não precisa, olha, não tá preto. Por isso, gente, que não precisa se preocupar aí, fica jogando substrato fora, porque mesmo se a gente não fizesse nada, o que poderia acontecer é a planta tá podre por dentro, né? Então a gente faz o replante para evitar isso, para evitar de perder a planta. Corta assim. Se tá clarinho, ó, não tá podre por dentro e ela vai seguir a vida normalmente. Mas quando tem algum podridão, aí, né, vem a chuva e não tem jeito, aí perde a planta mesmo. Mas o fato sobre o substrato, pode usar o mesmo, porque não vai fazer tanta diferença assim se você trocar de substrato. Às vezes o nematóide é algo que a gente nem consegue, a gente não sabe até onde ele tá. A gente corta assim o caule, mas a gente não sabe até onde que ele tá contaminado a planta. Então, não vai adiantar muito trocar o substrato, colocar substrato novo com a mesma planta. Então, pode utilizar o mesmo substrato. E já me xingaram aqui em vídeo por causa disso, mas olha como que tá, gente. Mas é algo que eu faço isso por experiência, então eu não perco mais meu tempo de ficar trocando substrato. Tempo não, dinheiro, né, gente? Porque o substrato custa caro, então fica jogando o substrato fora achando que vai resolver, não resolve. Resolve a mesma forma, tanto faz, né? Não colocar substrato novo, usar o mesmo, a planta vai desenvolver da mesma forma e com o tempo vai voltar o nematóide também da mesma forma. Então não fica aí preocupado por causa disso. Olha só como que tá esse aqui. Mas 1 ano e 7 meses, eu não sei em que período, em que época esses nematóides começaram a atacar. Mas só agora é que ele veio prejudicar a planta. Já tem um tempo que ela estava mudando de cor e eu já tinha desconfiado, mas ela estava bonita. E eu só faço o replantio quando a planta tá feia, independente do que está acontecendo. É claro que eu tenho umas percepções quando a planta muda de cor bruscamente. Olha isso, gente. Olha as batatas. Quando a planta de uma cor, por exemplo, a planta tá muito colorida, eu sei que aquela planta não é daquela, não fica daquele tipo. Aí sim eu já vou logo fazer o corte, porque a podridão de caule causa isso. Então, como eu já tenho experiência, mas nesse caso aqui eu sabia que era só a ação do nematóide mesmo, de início, então eu deixei e agora chegou a hora, né, de tirar as batatinhas dele, as podridões das raízes e plantar. Mas eu vou usar o mesmo substrato, porque eu não jogo mais substrato fora, né? Como todos sabem. É, já disseram, né, da minha responsabilidade de ficar ensinando esse tipo de coisa. A gente, todo mundo aqui é adulto, então não tem ninguém aqui que eu vá influenciar por causa disso. Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado.
E eu não estou pedindo para você fazer dessa forma, eu estou falando que eu faço assim. Eu mostro aqui o meu cultivo, o jeito que eu faço, então eu nem sempre eu gravo, de vez em quando eu gravo, né? Mas na realidade aqui no dia a dia é sempre assim, não faço diferente. É claro que se eu tiver um substrato novo eu vou usar, mas se o substrato estiver bom, eu não vou deixar de usar só porque tem nematóide. Eu já conversei com o botânico e no apartamento. Foi o botânico no apartamento, acho que todo mundo conhece ele. E ele falou que as raízes, essas batatinhas, os nematóides que estão aí dentro, eles ficam aí dentro, eles não ficam saindo para fora. Então é por isso que eu tenho cuidado só de retirar as raízes, jogar fora, né? Eu vou lavar isso aqui, apesar que eu vou usar o mesmo substrato, mas eu vou lavar porque o vaso já tá bem sujo, né? E aqui eu vou retirando essas raízes, tento tirar. Se você tiver uma peneira, aí é mais fácil o processo, mas eu tô sem peneira, então eu vou tirando assim, tudo que for raizinha com batatinha, eu retiro tudo, gente, não deixo nada, porque tem nematóide nessas bolinhas aí, não é só um problema que ele causou e saiu, não, eles ficam aí. O Samuel falou que parece que as fêmeas ficam aí dentro dessa bolinha aí, e aí que elas botam os ovos, né? Aí, o momento que ele sai, eu também não sei, eu não perguntei pra ele, mas enquanto tá com essas bolinhas aí, com certeza os nematóides estão aí. Então, é só tirar, jogar tudo fora, jogar no lixo, e, e aí o substrato fica pronto para uso novamente, ó. Substrato, esse substrato aqui é uma terra de formiga, que na época eu lembro que eu peguei, então essa planta gostou muito, mas eu não vou poder voltar com elas para o mesmo vaso, pelo motivo depois eu vou explicar aqui para vocês, mas eu vou usar esse vaso e vou plantar outro tipo de suculenta com esse mesmo substrato. Outra coisa que eu aprendi também das minhas pesquisas sobre o nematóide é que a gente faz o remanejamento com as plantas. Por exemplo, aqui eu tava com a rubro, a Echeveria rubra. Então, aqui nesse substrato, ao invés de voltar com a Echeveria rubra para ele, eu volto com outra espécie. Nas lavouras, a mesma coisa. Então, se planta soja em uma temporada, na outra temporada, aí planta outro tipo de planta, planta milho. Então, é assim que vai controlando os nematóides, gente. Os nematóides não tem solução, ainda não inventaram nada eficaz que acaba com ele. Até porque ninguém sabe de onde ele vem. A gente aqui que mexe com suculenta, a gente acreditava que era de areia contaminada, né? Mas não dá para saber ao certo de onde vem os nematóides. Então tem várias possibilidades, até mesmo da água que vem da chuva, das enxurradas, a forma como ele sobe nas plantas a gente também não sabe, então não tem como, ou o local tem ou não tem, então não tem como a gente achar que vai conseguir acabar com ele, porque não tem como. Se tivesse como acabar a indústria do agronegócio, já teria conseguido uma solução, e não tem eficácia assim, então, tanto que eles usam o método remanejamento para poder ter o controle do nematóide. Também existem vários tipos de nematóides, tem nematóides que prejudicam um pouco, outros prejudicam muito. Eu chamo aqui de nematóide fulminante, tem umas que ele já estraga assim logo de início. Aqui eu vou usar a torta de mamona para poder colocar nesse substrato, que ajuda bastante, eu tenho notado. Eu coloco uma colher de sopa para cada 3 litros de substrato. Eu vou colocar 2 colheres, porque eu imagino que aquele potão era de 6 litros, gente. Isso é só achismo mesmo, não cheguei a medir, mas eu vou colocar aqui 2 colheres de torta de mamona. Aí eu vou mexer bem aqui para poder misturar. E depois eu faço replantio de novas plantas. Poderia fazer da mesma, eu faria com a planta, a mesma planta que eu retirei daqui. Hoje eu só vou mudar porque não tem como eu colocar a mesma de volta. Mas o certo é isso, mudar. Toda vez que for fazer um replantio e for usar o mesmo substrato, troca a espécie da planta.
E aí, com isso, vai burlando aí os nematóides. Não que acaba, né? Mas vai burlando ele. Até ele descobrir a planta, ela já tá na hora de replantar novamente. Então, já lavei aqui o vaso. Olha, ele tá muito bom. É um material bem bom, porque, olha, 1 ano e 7 meses e ele não ressecou. E eu passei uma água sanitária, lavei, deixei ele bem branquinho. E olha, porque não vou poder colocar. A planta não tem caule. Então, eu tive que retirar o caule dela todo. Foi um dos danos, né, que o nematóide causou. Eu não pude deixar nenhum caule. Para fazer esse tipo de vaso, teria que ter um pouquinho de caule. Quando eu plantei ela aqui, eu plantei com raiz. Então, foi fácil. Mesmo que eu usasse um grampo, não dá, gente, não tem como. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar hoje a Pastivéria Draco. Tenho vários aqui, acho que ela vai dar para poder fazer. Tem esse vasinho, é uma latinha aqui de atum. E imagino que vai dar para poder preencher todo aquele vaso. Então, por isso eu vou utilizar essa espécie. E aí, eu vou colocar elas com raiz. Então, aqui eu posso até colocar o substrato seco, porque como ela é uma planta com raiz, então não vai ter problema. Mas quando eu plantar com planta sem raiz, com essas fendas, eu gosto de colocar o substrato bem úmido mesmo, para poder o substrato não ficar descendo, senão ele acaba derramando todo pelas fendas. A raiz, sem raiz não tem como a gente fazer assim, mas com raiz pode fazer desse jeito, já plantando, à medida que vai preenchendo com o substrato, já vai colocando as raízes, a planta, e aí a raiz já vai tapando a fenda. E aqui, ó, essa aqui provavelmente não tem nematóide, porque ela está muito bem, não demonstrou nada ainda, né, que eu desconfiaria, então já nem vou olhar, nem vou, só vou retirar ela aqui, destacar, e vou colocar elas com raiz. Ela tá com caule bem grande também aqui já, então tá muito boa para poder plantar nesse tipo de vaso. Aí vou colocando, olha, com a raiz, olha a quantidade de torrão que eu deixei. Então aqui não vai passar nada. Dá para colocar 2 mudinhas nessa fenda aqui, duas paralelas. E aí é só fazendo isso, ó, colocando as plantas e à medida que vai preenchendo o espaço, vou colocando o substrato, a terra de nematóide aqui por cima, né? E aí, você que não tá inscrito aí no canal, aproveita e se inscreva aí no canal e acompanha para ver se isso dá certo ou se não dá. Eu acho até engraçado, tem gente que fala assim, isso não vai dar certo, joga, tem que jogar o vaso fora. Principalmente um vaso reciclado aqui, né, desse aqui. Eu acho que qualquer um pegaria o vaso e jogaria tudo fora, com substrato e tudo. Eu não, eu reutilizo. Enquanto dá para reutilizar, eu vou reutilizando. Só mesmo quando o vaso começa a quebrar e aí eu vejo que tá ressecado, é que eu jogo fora. Mas teve vaso de cimento meu, que eu fiz o replante dessa forma, e a pessoa falou, não, isso não vai dar certo, pode jogar esse vaso fora, já tá contaminado. E as minhas plantas segue que elas duram até bastante tempo sem manutenção. Eu acho que 1 ano e 7 meses é bastante tempo. Às vezes a planta com 6 meses, dependendo do tipo de arranjo, já tem necessidade de fazer o replantio. E aqui, né, durou bastante tempo, então já era hora de fazer o replantio mesmo. E aí replantar e resgatar a planta, né, porque ela já estava quase se acabando. Mas, como eu disse, se tivesse deixado, provavelmente nem todas ali iam acabar. Com o tempo, ela ia ressuscitar, nascendo mais raiz, e as raízes novas ia demorar até o nematóide sair daquelas batatinhas para atingir as raízes novas, ia demorar bastante. E daria tempo dela desenvolver. Eu vou colocar essa Milky Way aqui, gente, porque ela acompanhou esse vaso. Então não vou não vou separar ela não, vou deixar ela aqui. Mas era para ser o vaso só das Dracos, mas a Milky Way tá no vaso, então eu vou deixar aqui. Mal ela não vai fazer. A Pastivéria Draco é uma planta de folhas bem gordinhas também, então não é uma planta assim que exige rega muito frequente.
Assim como a Milky Way, ela vai aguentar, a Milky Way aguenta ficar sem rega, a Paquivera Draco também, então são duas plantas que vão combinar, não tem problema nenhum. Não pode é colocar plantas que precisam muito de água com uma que não pode, com muita água, porque aí uma acaba dando ruim para, né? Se você deixar sem regar, a que gosta de água vai ficar mal. Se você regar demais, a que não suporta o excesso de água também vai despetalar. Então, não dá certo colocar, não. É bom a gente conhecer o cultivo das plantas por isso. Ou então, plantar espécie sozinha, né? Para quando você vai plantar espécies várias plantas juntas, você precisa conhecer as necessidades de cada uma delas. Enquanto eu vou colocando o substrato aqui, eu quero agradecer a Margarida Dutra, Kátia Crisafulli e a Eliette Barbosa pelo valeu que cada uma delas deixou no vídeo. O vídeo que eu fiz do arranjo, que eu copiei lá do canal Wanda e Fabi, elas deixaram valeu. Gente, eu tô com o vídeo programado, né? Então, às vezes as pessoas deixam valeu e eu não agradeço porque eu tô com vídeo já tem vídeo programado na frente, mas não posso deixar de agradecer, né? Porque se é difícil merecer um joinha que é grátis, imagina merecer um valeu, né? Então é muito gratificante quando a gente recebe um valeu, porque é uma sensação de ter sido relevante, é o prazer da valorização. Então, muito obrigada, meninas. Grande beijo para todos vocês. Aproveitando também que eu lembrei lá do arranjo, lá do Wanda e Fabi, eu quero esclarecer uma dúvida, gente. Porque no vídeo lá eu falei que eu tinha pedido autorização para poder fazer o vídeo, para poder publicar a foto. Aí acho que algumas pessoas entenderam que quando a gente faz alguma coisa aqui no canal, outra pessoa não poderia fazer. Gente, é claro que pode. Tudo que a gente publica aqui, vocês podem fazer, não tem problema nenhum. Não precisa pedir. No meu caso é diferente. Eu pedi porque eu precisava da autorização para usar a foto do vídeo que eu peguei do vídeo deles. Então eu não poderia chegar aqui e fazer um vídeo utilizando foto de conteúdo de outra pessoa. Isso não pode. Todos nós temos direitos autorais pelas nossas imagens. Então, você pode utilizar, você pode compartilhar, você pode fazer um print para uma lista de plantas que você quer adquirir no futuro. O que não pode é, como nós que fazemos vídeos, nós não podemos pegar foto de planta de outra pessoa e publicar. E sem falar de onde, né, a origem daquela planta, daquela foto, a gente não pode fazer isso. Isso aí a pessoa, dona daquela foto, ela pode dar strike e, né, derrubar o canal da gente. Então, nunca faça, você que faz vídeos, nunca pegue conteúdo de terceiro, porque você está prejudicando a você mesmo. Então, sempre peça autorização caso queira usar alguma imagem de outra pessoa, caso você pegue parte de vídeo de outra pessoa, é necessário pedir uma autorização para poder você publicar. Mas para o uso, para você fazer, para copiar, não tem problema nenhum, gente. Para você fazer em casa. Olha, ficou assim o arranjo. Aí em cima, ó, só essa roseta já vai preencher, então não precisa mais. Então, resolvi aqui o problema. E vou usar aqui o vasinho que estava com as Dracos. Eu vou usar para colocar as plantas que eu retirei o caule. E aí vai ficar tudo certo. Elas só vão mudar de casa, vão voltar para o mesmo ambiente. Aqui, ó, vou conseguir colocar 3, são 5 mudinhos, né? 5 rosetas. Vou colocar 3 aqui nesse vaso que é um pouquinho grande. Eu gosto de colocar 3. E aqui elas vão desenvolver, vão ficar lindo aqui nesse vaso. E no vasinho na latinha, eu vou colocar as outras 2. Então, deu certinho. Não precisei usar substrato. Não precisei de mais vaso. Então, é um replantio bem sem custo aqui e que vai ajudar bastante as plantas. É claro que eu usei, né, o adubo, que é a torta de mamona.
Voltando à questão do nematóide, a única coisa assim, mais eficaz é a matéria orgânica, o adubo orgânico. Todo substrato que tem matéria orgânica já tem um pouco aí de antinematóide. Então, por isso que a torta de mamona é ótima, evita bastante aí. Não adianta ficar colocando proverme, porque o proverme mata todos os nematóides, e o nematóide bom, ele come o nematóide ruim. Então, se depois eles voltam, e aí o nematóide bom, ele não vai voltar. O nematóide ruim volta, o bom não. Então, ele volta sem nenhum predador, e aí ele vai fazer o estrago maior ainda. Então, é por isso que eu não uso proverme, já usei. Não gostei, não achei que valeu a pena o preço, porque o Proverme aqui ele custa, acho que uns R$ 9 o envelopinho. Não vale a pena. O que eu acho mais eficaz mesmo é fazer o corte dos caules. Aí aqui vai ter três. Tem uma mudinha aqui de folhinha, ó. Como eu disse que eu gosto de colocar 3 mudinhas, aqui só tinha 2, mas tem uma folhinha brotando, então logo terá 3. Voltando aqui para o local dele, olha, eu volto para o mesmo lugar, faço replante e já volto para o mesmo lugar. Essa aqui eu já reguei, porque tá com raiz, as dracos já reguei. Então, ela voltou para o local que estava essas aqui, e essas aqui ficou no local que estava as dracos. Mas o ambiente é o mesmo. Aqui é um local que o sol pega o dia inteiro e é filtrado por sombrites vermelho 50%. Então, toda essa área aqui é o meio, tem um ambiente da mesma forma, então não tem problema trocar de local. Mas caso fosse diferente, aí teria problema sim. Não posso pegar uma planta que está pegando menos sol e voltar a colocar ela onde pega mais sol, ou vice-versa. Agora eu vou mostrar esse arranjinho aqui para vocês, que eu tô amando. Gente, olha aqui os brotinhos, não sei se vocês conseguem perceber. Ela está em pleno desenvolvimento, que é essa Aciora cilíndrica. É uma planta que eu queria muito nos arranjos, ela parece aqueles corais. Ela fica bem vermelha, mas aqui não teve o inverno, o inverno não teve frio, então ela não ficou, mas eu coloquei aqui uma Superbo, Glória, Agavoide, eu achei que ficou muito bonito, gostei muito desse arranjo. Eu acho que a senhora, ela dá um destaque, assim. Eu acho que ela faz o arranjo ficar muito bonito, faz o arranjo ficar com presença de palco. E vocês já usaram ela em arranjo? Eu acho muito bonito. E o mais interessante é que ela pode ser usada em arranjo de suculenta de sol pleno, e ela pode ser usada também em arranjo de suculenta de meia sombra, que ela se adapta aos dois ambientes. Só que na meia sombra ela não vai ficar vermelha, e no sol pleno ela vai ficar vermelha. Gente, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Olha, é isso aqui, gente, que eu tava regando, eu parei a rega só para mostrar para vocês. Olha, preste atenção nessas debs, elas estão molhadas, por isso que ela tá com essa cor dessa forma. Mas presta atenção nessas aqui. Essas aqui, elas estão cultivadas no sol pleno, porém com sombrite vermelho. Então, ela pega sol o dia inteiro, filtrado com sombrite 50%. E eu vou mostrar uma outra que eu tenho, que está cultivada ao sol pleno, o dia inteiro, sem sombrite, molhada, para vocês verem a cor. Olha aqui, gente, ela também foi regada da mesma forma. Por que essa aqui não mudou de cor? Olha só que interessante, eu achei muito interessante. Essa aqui, ó, ela foi molhada, não sei se é porque essa tem mais pruína. Nessa aqui não tá com a cor daquela cor, sei lá, um tal coral. Ela tá com uma cor bem diferente. Olha, não é por causa não é o sombrite. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas se tirar daí ela vai ficar com a cor diferente? Não, se tirar ela daqui ela vai continuar com essa mesma cor. Agora, se é o sombrite que interfere, isso eu não sei dizer. Mas que muda de cor, muda sim, gente. Todas estão no sol pleno, porém essa é com sol moderado, porque o sombrite ele modera, né, o sol. E a outra está no sol total, livre. E elas ficaram de cor diferente. Aqui, todas essas que vocês estão vendo, olha, elas estão debaixo de sombrite vermelho. E quando a gente molha, que tira a pruína, não que tira a pruína fica transparente quando a gente rega. E aí a gente vê a cor real que a planta está. Então, eu achei bem interessante as debs daqui ter uma cor diferente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.